Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. É um programa de estudo da obra básica do Espiritismo, o terceiro volume dos 5 que compõe a doutrina espírita. Hoje nós vamos ver, aqui juntos, a continuação do item 2 do capítulo 1. Estamos vendo aqui a parte de Moisés e vimos então, terminamos ontem com os 10 mandamentos. Vejamos então que nós terminamos aqui lendo, não é, os 10 mandamentos. Tadinho do meu livrinho, né? Olha só como é que ele está. Mas eu não abro mão dele. Eu tenho aqui um volume novinho, vou mostrar para vocês. Que é aquele que traz a versão, olha que bonito, em francês, metade em português. Excelente, né? Mas só que esta versão aqui, que vocês viram, tadinho, parece que foi a guerra, ela está toda anotada, nós fizemos aqui um estudo, ela está toda anotadinha, nós temos um apreço muito grande, trabalhamos muito com este volume, e é por isso que ele está assim, não é? Esse aqui vocês veem, né, como está perfeito? Praticamente nunca foi aberto. Já esse não. Bom, olha só, é assim que se perde tempo. Eu estou vendo o reloginho ali. Bom, vamos então, nós ontem vimos os 10 mandamentos, hoje vamos ver de novo os 10 mandamentos com um pouco mais de calma, porque já vimos no final do nosso tempo. No primeiro mandamento, diz o seguinte, o primeiro dos 10. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da terra da servidão. Lembrando que nessa época, os hebreus eram um povo cativo do povo egípcio. Trabalhava na construção de pirâmides, trabalhava com escravo mesmo. Então, aqui no primeiro diz, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da terra da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Muitos do povo hebreu já estavam convertidos à religião egípcia, que tinham todos aqueles deuses, né, muitos com aquelas feições de animal, não é? E aí, então, não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada. Esse, de novo, era o tipo de adoração que era feita lá no Egito. Tanto que o povo hebreu ficou 40 anos rodando no deserto, né, até chegar a Canaã, a terra prometida, não é? Por quê? Porque aquela geração que saiu de lá tinha que ficar no deserto, porque senão eles se estabeleceriam com todas aquelas viciações de mistura com a cultura egípcia. Eles tinham que retomar a pureza da cultura judaica, porque ali estava garantido o quê? O monoteísmo, que depois garantiria ser o povo hebreu aquele que receberia o Cristo, o enviado, porque era o único povo do nosso planeta que tinha alcançado a ideia do Deus único. Eu sou o Senhor vosso Deus, vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu. Lembramos, tinha Deus pássaro lá no Egito. E embaixo da terra. Nem tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. E aí desce Moisés do monte, eles já tinham fundido um bezerro de ouro para adorar. Aí ele, né? Foi uma situação difícil. Daí nós entendermos porque depois, além dos 10 mandamentos, Moisés fez um código penal severo, porque aquele povo era um povo muito primitivo ainda, muito embrutecido ainda. As leis mosaicas,
leis humanas, não leis de Deus, mas eram aquelas leis para domar, vamos dizer assim, não é? Aquela índole primitiva ainda do povo hebreu de 3.000 e poucos anos atrás, ok? E no segundo, então ele termina dizendo assim: não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Nós rendemos culto, digamos assim, culto, fazemos prece, por exemplo, para Maria, para Jesus. Então, rendemos um culto nesse sentido, não é? de reconhecermos, louvarmos essas, vamos dizer assim, essas figuras, esses espíritos, que termo que eu queria ler, esses espíritos de escola, né? Espíritos elevados, elevadíssimos, sim, culto soberano apenas a Deus, soberano, ok? Então, porque se nós dissermos, se aqui estivesse assim, não os adorareis, nem lhes renderei culto, ponto. Então, orar só a Deus. Mas não é isso que ele diz. Olha, sutileza. Culto soberano. Nós sabemos da elevação. Jesus é o governador do planeta Terra, é nosso mestre. Lhe rendemos culto? Sim. Não é aquele culto de imagem, não. Nós lhe rendemos culto do coração. Ok, mas não é culto soberano. Culto soberano apenas a Deus. Segundo mandamento, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Ontem nós chegamos a falar uma coisinha, não é? Porque a gente fala assim, a gente fala, não nos atinamos à seriedade. Tipo, o que tem? Valha-me Deus, que quebrou não sei o quê. Não devemos fazer isso, porque estamos falando o nome de Deus em vão. É um pecado mortal. Não existem pecados mortais, não é? Pecado mortal é uma coisa assim, é um jargão, né? Uma fala que não condiz com a realidade. Existem erros. Esse é um erro. Não, a gente não precisa ficar falando falando de Deus, e nós temos esse mau hábito. É um vício de linguagem, como né? Ai meu Deus, de novo essa criança aqui me perturbando, ai meu Deus. O certo seria: ai Senhor, ai Deus, me dá paciência. Ok, aí já é praticamente uma prece, né? Às vezes, ai meu Deus, tira essa pestinha daqui. Isso não é uma prece, né? Não é uma prece. Melhor a gente parar e fazer uma prece como deve ser, né? Que a gente acaba se exaltando. Isso não é prece, né? Porque nós estamos exaltados. Geralmente esse ai meu Deus vem com exaltação, às vezes vem o ai meu Deus com desesperação. Lembrai-vos de santificar o sábado. Lembrai-vos de santificar o sábado. Aliás, se fosse para santificar um dia, deveria ser o domingo, Dominus, o dia do Senhor, né? Domingo é o dia do Senhor. Dominus Dei, não é isso? Acho que é isso. Deveria ser o domingo. Mas não, é o sábado. É o sábado ou é o domingo? Bom, é um espaço de tempo. Onde é o tempo? No relógio? Não, aqui. Nós precisamos de um tempo para refletir sobre a espiritualidade, sobre a nossa ligação com o alto, sobre o nosso papel de espíritos na nossa vida. Nós, como espíritos imortais, transitoriamente passando pela carne, porque estamos aqui. Qual é a bagagem que temos? Para onde vamos depois daqui? Precisamos nos preocupar com os espíritos imortais que nós somos. Lembrai-vos de santificar o sábado.
Ou seja, de cuidar das coisas santas, das coisas transcendentes, das coisas espirituais, do nosso lado espiritual, de reservarmos um espaço na semana, porque sábado não é um espaço na semana, pelo menos um, é aquela história do pelo menos um. Quanto ao sábado, da letra, o sábado, não é? Os judeus rigorosistas, vamos dizer assim, é o sábado, a ponto de não poder fazer nada no sábado, nem mover uma cadeira de lugar não pode ser feito. Daí Jesus não podia curar no sábado. Mas Jesus curava no sábado? Curava no sábado, porque Jesus veio cumprir a lei de Deus e não a lei dos homens. Era a lei mosaica que dizia que não podia fazer nada no sábado. Por quê? Moisés pegou isto aqui, porque ninguém parava, não tinha tempo para pensar em nada, não é? Que fosse espiritual. Então vai ser na marra, vai ser sábado mesmo, não faz nada, não move nem uma cadeira, não cozinha nada, tem que cozinhar na véspera para poder comer no sábado. E está com sorte de que comer não é considerado trabalho, porque senão nem comer não podia. Né? Mesmo comendo assim, levemente, não pode ficar sem comer, senão desmaia, né? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. E Jesus, tem uma hora que ele diz, então quer dizer que se num sábado cai um animal seu numa vala, você não tira? É claro que você tira. E ele diz, nós dissemos até ontem, não é? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Existe um objetivo nisto aqui. É fazer com que nós, crianças espirituais ainda a essa época, lembrássemos de que é importante nós nos vermos como filhos de Deus. Aqui ainda não havia essa visão de pai e filho, né? Quem nos trouxe essa visão foi Jesus. Então a coisa vinha muito, nós estamos aqui assim, faça isso, não faça aquilo, não é explicação. Criança pequena não se explica, né? Porque não vai entender mesmo. Lembrai-vos de santificar o... Lembrai-vos, ele não é assim, não, lembrai-vos, vê se presta atenção que isso vai ser importante para você. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe. E aí ele explica. Essa ele explica. A fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, honrar pai e mãe é critério fundamental para você se colocar como um espírito um tanto amadurecido que seja. Nossa, aquela pessoa muito caridosa, como cuida do pai e da mãe? Como cuida do pai e da mãe? Cuidar de pai e mãe é muito importante e muito valioso. Essa Jesus explica, ele podia não explicar, ele podia dizer: honrai vosso pai e vossa mãe, ponto, honrai, presta atenção, estou falando isso, honrai, imperativo, verbo imperativo. No outro ele disse, lembrai-vos, você não esquece. Aí desse ele diz, honrai, né? Lembrai-vos de honrar, não. Honrai vosso pai e vossa mãe. E essa ele explica. Para ver se, olha como é que os pais já têm bom tempo que muitos não são muito bem tratados, não, olha. A fim de viver de longo tempo na Terra. Terra com letra maiúscula, planeta Terra. Que o Senhor vosso Deus vos dará. Que terra é essa? É a terra regenerada, é aquela que nós estamos indo para ela, não é? Quinto é ótimo, não matarás. Não matareis, e nós até falamos ontem, não tem assim, atenuante não, é não matareis, ponto. Também não é assim, lembrai-vos de não matar, não, é não matareis. Não cometereis adultério, não furtareis. E aí essas ele não explica. Até porque errado e não adianta, porque não tem explicação, não precisa explicar. Isso não precisa explicar. Não mate, não roube, não cobice. Claro, eu cometo adultério porque eu cobiço, porque se eu estou casado, por que eu estou olhando para o lado se eu tenho uma pessoa em casa? Estou cobiçando ali o que está fora de casa. E sobre cobiçar, ele depois faz mais 2, porque o furtar fala de cobiça,
Eu estou querendo o que não é meu, é do outro. O adultério fala de cobiça. Eu estou querendo alguma coisa que não é minha, mesmo que não seja do outro, eu estou traindo quem está aqui do meu lado. Mas antes de falar dos dois últimos, ele diz: não prestareis falso testemunho contra vosso próprio. Não é lembrar, vê se lembra de não. Lembrais de não. Não é não. Ele fala assim: não prestareis falso testemunho contra vosso próprio. Então, calúnia, mentir, fofoca, maliciosa. Qual é a fofoca que não é maliciosa, né? Isso está nos 10 mandamentos. Não levantar falso testemunho contra o próximo. Não desejareis a mulher do próximo. Quer dizer, cobiçando, de novo, né? Tem ou não tem alguém em casa. Não desejareis a casa do próximo, nem o servidor do próximo, nem a serva do próximo, nem o boi do próximo, nem nada do próximo. Vê que ele é didático. Nem nenhuma de todas as coisas que pertencem ao próximo. Primeiro ele começa, depois assim, vai, é tanta coisa, vamos botar logo. Nenhuma de todas as coisas. Particularmente, nós adoramos os 10 mandamentos. Mais de 3.000 anos se passaram e a gente ainda pensa assim, nossa, ainda tem coisa ali que eu ainda não faço, ainda tenho que prestar atenção. Será que eu estou fazendo direito isso? Não é? E quando a gente vê, já passaram os danadinhos dos 15 minutos, já estamos chegando no 17. Vamos parar agora. Amanhã estaremos de volta. Vocês vão dizer assim, mas não foi isso que a gente viu ontem? Te aprofundou, né? Vocês gostaram dos 10 mandamentos? Escrevam alguma coisa. Tem alguma questão que vocês gostariam de comentar? Amanhã nós vamos terminar essa parte de Moisés e começar a parte do Cristo. Até amanhã, com mais um programa, o Evangelho segundo o Espiritismo, projeto quase 15 minutos. Muita paz a todos.